A dor de não ser. Letícia Álvares. E foi assim que tudo começou, meio ao acaso, a amizade entre Eugênia e Shirley. Eugênia era uma mulher linda, atraente e bem-sucedida. Esta era a Eugênia que circulava pelos lugares charmosos da cidade. Estava sempre na mira de um flash. Shirley era uma mulher obstinada e sonhadora que batalhava seu dia a dia com coragem. Não podia se dar ao luxo de parar nem sequer para pensar. Tinha 2, 3, 4 jornadas de trabalho. O tempo não para e o final do mês logo chega. Este era o seu lema, era o que a movia. O encontro entre essas duas mulheres seria improvável se não fosse obra do acaso. Naquele dia, havia muito trabalho a ser realizado na casa de festa Maison Savignon, a mais sofisticada da cidade. Afinal, a noite seria de muita efervescência em virtude do jantar comemorativo pelo recebimento de uma alta condecoração a um renomado senador da República. Lá estaria praticamente toda a sociedade, quase toda, obviamente. Shirley estava na Maison Savignon desde cedo, mas não como a dona da festa ou do buffet. Aquele trabalho de freelancer era mais um que desempenhava ao longo do mês. Seria mais um final de semana sem o seu lazer, tempo de sentir a vida e se permitir sonhar. Mas o seu cotidiano era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Já Eugênia, àquela hora estaria no salão L'Oréal, se produzindo para brilhar nos salões, mais uma vez. Afinal, seu esposo, Dr. Alberto Abdala Fagundes, seria homenageado à noite na Maison Savignon. Eugênia vinha de uma família abastada e muito jovem se casou com Alberto Abdala Fagundes. Este, já um homem maduro, que pertencia a uma família tradicional ligada à política. A jovem moça sonhou com seu casamento, apesar de não ser apaixonada pelo homem escolhido, e com as possibilidades de finalmente poder experimentar a vida além dos portões da mansão em que vivia. Quanta coisa para viver! Quantas possibilidades diante do novo status. Agora seria a dona da sua própria casa, a dona do seu querer. Shirley era muito intensa. Foi pura paixão, mas as circunstâncias de sua vida a transformaram. Tornou-se obstinada com o trabalho, deixou a faculdade e não se permitiu mais chorar sua dor. Pouco a pouco foi deixando de ser a Shirley para ser mãe e pai de uma criança. Não havia outra alternativa, porque aquele homem alegre e encantador conheceu numa noite de carnaval, sumiu na poeira, numa quarta-feira de cinzas, sem deixar rastro. Mas ainda sonhava reencontrá-lo para poder entender o que se passou com ele. Viveram uma grande paixão, falavam a mesma língua e tinham sonhos em comum. Tudo fluía, e a paixão, pouco a pouco, foi se transformando em amor. Amavam-se, amavam a natureza, amavam a música, amavam livros, amavam rir de tudo e de nada. Eram cúmplices. E aí resolveram juntar suas casas. E o tempo passou até que um dia Shirley feriu a sua cabeça por causa de um desmaio, em plena sala de aula da faculdade que cursava. Foi um corre-corre danado. E a razão do desmaio tinha nome. Não se chamava estresse, por causa da vida corrida que levava. Trabalho, faculdade, estudos, casa e Júlio, seu grande amor. A causa do desmaio se chamaria Beatriz, que estava anunciando a sua chegada sem aviso prévio, já que não estava nos planos do casal para aquele momento. A vida de Shirley foi mudando pouco a pouco, à medida que sua barriga iria ganhando forma. Não era a rotina do trabalho, estudos ou administração da casa. O que mudou mesmo foi o Júlio. Era como se a chama tivesse apagado. Vivia pelos cantos tentando se alegrar com a notícia, resmungando que ainda não era a hora. Tinham tantos planos. Deixou de ser o Júlio afetuoso e alegre. Vieram as brigas, as pazes, os desacertos, até que Júlio sumiu numa quarta-feira de cinzas.
Deixou somente uma carta de adeus. O mundo caiu sobre a cabeça de Shirley. Queria gritar, mas sentia medo de prejudicar a pequena Beatriz. Sofreu, chorou, enlutou, sem sequer ter o direito de expulsar sua raiva e indignação, pois até o emprego Júlio abandonou. Aquelas duas mulheres se encontrariam naquela noite na Maison Saint-Vignon. Tudo pronto para a grande festa. E pouco a pouco, o salão foi recebendo os ilustres convidados, que chegavam com seus trajes reluzentes, ao som do piano de cauda, não menos elegante. Era um desfile de joias e o ar foi sendo impregnado por suaves fragrâncias. Começou o frenesi dos garçons, levando iguarias e bebidas finas para todos os gostos. Na última hora, Shirley foi colocada no lugar de um garçom que tinha se acidentado na cozinha. Estava habituada a servir salgados e canapés, mas a necessidade faz o hábito. Shirley foi orientada a servir a mesa principal, a de Dr. Alberto Abdala e família. Foi naquela hora que tudo aconteceu. Quando se posicionou para começar a servir o Moët Chandon para a dona da festa, Dr. Alberto levantou-se abruptamente com seu corpanzil para cumprimentar um correligionário que havia chegado naquele momento quando o seu cotovelo esbarrou na bandeja que Shirley segurava ao lado. Resultado? Foi champanhe para todo lado, atingindo em cheio a sua esposa Eugênia, que recebeu um banho. Shirley, atônita, nem percebeu que também estava toda molhada. Não sabia se ajudava a ensopada Eugênia, se pegava a bandeja ou se escondia num buraco. Passado o impacto, ambas dirigiram-se ao toalete para tentar diminuir o estrago. Shirley mal conseguia andar. Falar, nem pensar. Estava em pânico. E se fosse dispensada? Ali era um complemento de sua renda. Tinha tanta coisa para pagar: aluguel, plano de saúde, creche. Não queria mais pensar. Já no toalete, Shirley pegou algumas toalhas para ajudar a dona da festa, Eugênia. Mas suas mãos não queriam obedecê-la e desabou a chorar. Suas lágrimas, ao caírem, foram se misturando com o champanhe que havia no seu rosto. Quanto tempo que os seus olhos não vertiam uma lágrima. Por sua vez, Eugênia foi limpando toda a maquiagem que foi borrada pelo champanhe e, ao se olhar no espelho, pensou quanto tempo não via seu rosto limpo, sem maquiagem. Desejou não voltar para aquela mesa enfadonha. Estranhamente, sentiu-se bem estar naquela situação. Eugênia se recompôs, perdeu a pressa de voltar para o salão. Demorou-se ali e olhou para a jovem Shirley, que ainda chorosa, balbuciava palavras de desculpas e a abraçou amorosamente, como se fosse sua filha, a filha que não teve. Shirley passou do modo medo para o modo espanto. Como alguém daquela envergadura social poderia se preocupar com ela? E assim nasceu a amizade improvável entre Eugênia e Shirley. Antes de Eugênia retornar ao salão, deixou seus contatos para marcar um encontro. No dia seguinte, encontraram-se num café próximo ao trabalho de Shirley. Eugênia tinha fome de amizades sinceras, tinha fome de atenção. E os encontros foram se repetindo. Tornou-se um oásis para ambas, que passaram a trocar confidências, apesar do guarda-costas que ficava por perto. O café já não bastava mais para elas. Eugênia possuía uma casa de veraneio que raramente era visitada. Como seu marido Alberto estava sempre ausente em constantes viagens, ela não se animava em ir para a praia. Então, teve uma ideia. Dispensou o segurança, alugou um carro simples e seguiram viagem em direção à praia. Ela, Shirley e a pequena Beatriz. Foi assim que a casa passou a fazer parte da amizade de Eugênia e Shirley. Lá conseguiam ser aquilo que não eram mais ou que nunca foram. As janelas abertas
deixava entrar o cheiro da maresia e as finas cortinas brincavam ao sabor do vento. A música era o ingrediente principal daquelas tardes. Dançavam, cantavam, liam, riam. E a casa também era inundada pelo cheiro de bolos. Brincavam na areia, pulavam ondas, sentindo o movimento do mar. Shirley foi pouco a pouco se lembrando como era, e suas dores e sonhos foram saindo do esconderijo onde ela os guardou. A faculdade interrompida, a dor do abandono devido à fuga de Júlio, sem explicação, a tristeza de ver sua linda filha crescendo sem o pai, a correria do dia a dia. E Eugênia olhava perdida para o mar e imaginava como seria a vida vivida com liberdade. Nunca soube o que significa ter liberdade. A sua vida era uma vida morta e sem objetivos. Para que serve tanto dinheiro? E diante daquele mar, as amigas brindaram a tão improvável e linda amizade. Eugênia teve outra ideia. Resolveu oferecer ajuda contratando um detetive e um advogado para descobrir o paradeiro do inconsequente Júlio, a fim de assumir a sua responsabilidade, dando seu nome para a pequena Beatriz e pagar o que é devido como pai. Assim, Shirley poderia concluir sua faculdade para trilhar novos rumos. Tudo era novo para Eugênia. Pela primeira vez na vida, sentiu a liberdade de ir e vir, sem medo, sem escolta, sem etiquetas, sem maquiagem, sem julgamentos. Seu coração encarcerado estava começando a experimentar o direito de ter opiniões, de decidir, de agir. E foi ali, naquela casa à beira do mar, que dois corações que sofriam a dor de não ser se tornaram cúmplices e se reabasteceram. E perceberam que ainda podiam se transformar naquilo que desejavam ser.